A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 157 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, a nossa porção diária de hoje se encontra no livro de Jó, nos capítulos de número 35, né, até o capítulo de número 37. Amém? Separe um tempo no seu dia, se organize, né? Faça essa leitura, que não é difícil, né? Medite nela, eu creio que Deus irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo de número 36 do livro de Jó e os versos de número 5 e 6. Amém? Jó 36, versos 5 e 6 diz assim a palavra do Senhor: Eis que Deus é grande e não despreza ninguém. Ele é grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Amém, amados? Bom, nós temos visto, né, que depois do silêncio dos três amigos de Jó, por não conseguirem convencer Jó dos seus pensamentos, né, de que ele, Jó, era um iníquo, um pecador, né, um homem falho, e por isso ele estava sendo penalizado por Deus, nós vamos ver que surgiu um outro sábio próximo de Jó chamado Eliú. E ontem nós vimos que ele já tinha feito 2 discursos, né? E agora no capítulo 35, ele vai começar o seu terceiro discurso, né? E ele vai dizer que a impiedade do homem não faz mal a Deus, não fere a Deus e não consegue mudar quem Deus é. Mas a impiedade do homem só faz mal para outra pessoa e para ele mesmo. Então, ou seja, quanto mais ímpio alguém é, quanto mais impiedade alguém comete, ou seja, obras de pessoas más, obra de pessoas que não têm pena, né? Essas obras vai fazer mal para a própria pessoa, porque ela vai sofrer penalidades de Deus, e vai fazer mal para outras pessoas, né? E nós vamos ver também que Eliú vai declarar que as palavras de Jó eram como palavras vazias, não eram palavras importantes, sem um peso, né? Então depois Eliú já engrena numa quarta fala. Você pode observar que ele não respeita, ele não dá um tempo para que Jó se defenda, né? Então ele vai dizer que Deus está olhando a todas as pessoas, ele não despreza ninguém, e ele vai dizer que se alguém se inclina para a iniquidade, o que ele entende que é o caso de Jó, esse alguém vai ser penalizado. Então ele estimula Jó a não se inclinar para a iniquidade, para o pecado, né? E nós vamos ver que ele vai terminar o capítulo 36 e entrar no capítulo 37 falando da grandeza e do poder de Deus e de como esse poder e essa grandeza estavam bem apresentados e bem representados através das forças da natureza, né? E nós vamos ver que quando ele vai concluir ali a sua fala, ele vai dizer que quanto à grandeza e o poder de Deus, ninguém pode compreender. Ou seja, o poder de Deus e a sua grandeza estão além das nossas compreensões e do nosso entendimento, né? E ele vai dizer que Deus não perverte o juízo, e Deus também está em plenitude de justiça, certo? E ele vai dizer, por isso as pessoas o temem, ele não olha para os que se julgam sábios. Ou seja, ele vai concluir dizendo, olha Jó, enquanto você se achar sábio, mais justo do que Deus, Deus não vai olhar para você, certo? Assim como os demais amigos de Jó, as falas de Eliú não estavam erradas, né? Estavam todas corretas. Porém, para quem elas estavam sendo empregadas
E em que situação ele estava acusando Jó desses delitos é que não se encaixavam nos propósitos de Deus. O nosso texto devocional de hoje, que se encontrou no capítulo 36, versos 5 e 6, vai nos ensinar algo muito interessante através das palavras de Eliú. E a primeira delas é: Deus é grande. O nosso Deus não é pequeno. O nosso Deus é grandioso, poderoso, majestoso, certo? Todas as vezes que você se encontrar em uma situação difícil, em um problema dificultoso, lembre-se dessa palavra de Eliú. O nosso Deus é grande, né? Segundo o ensinamento de Eliú, esse Deus grandioso não despreza a ninguém. Nós vemos que os homens, quando alcançam um pouco de fama, um pouco de riqueza, um pouco de status, eles começam a desprezar as pessoas mais pobres, mais simples, até os seus próprios parentes. Porém, Deus não faz isso. Ele tem prazer em se relacionar com o homem, né? Então o Senhor não vai te desprezar. Se você ainda não conhece a Ele, se você ainda não serve a Ele, você tem a oportunidade de ter aí esse diálogo, essa intimidade com o Senhor. Amém? Em que sentido Eliú estava dizendo que Deus era grande? Ele diz ainda no verso 5, Ele é grande na força da sua compreensão. Então, ou seja, se o ser humano errar, falhar, se o ser humano cometer um delito, o ser humano não deve entrar em desespero. Ele deve se apresentar a Deus, confessar os seus pecados e declarar arrependimento sincero. Por quê? Porque Deus vai compreender. A sua compreensão é imensa. O homem nunca mereceu o perdão de Deus e nunca vai merecer. Mas mesmo assim, o Senhor está sempre disposto a perdoar o homem, o que mostra que Deus realmente é grande em força de compreensão, certo? O quarto ponto que nós temos que analisar aqui no discurso de Eliú: se o ímpio não se arrepender da sua impiedade, se o ímpio não abandonar os seus erros, Deus não poupa a sua vida. Ele não tem misericórdia daqueles que não se arrependem, certo? Porém, se essa pessoa estiver em grande aflição e arrependida de coração, Deus rapidamente lhe fará justiça. É como aquela viúva que clamava ao juiz iníquo: faz justiça, julga a minha causa, por favor. Deus julgou a causa dela. Então, amados, nós precisamos ter algo no coração, que Deus não é pequeno. Diante das adversidades, Ele é grande. O nosso Deus não despreza a nenhum de nós, apesar da sua grandeza e do seu poder. Outra coisa, Ele é grande em compreensão. Então não tenha medo de Deus. Tenha temor, tenha respeito, tenha reverência, mas confesse o seu estado, a sua situação diante de Deus sem medo, porque Ele vai te restaurar. Amém? Ele não poupa aquele que faz as coisas erradas. Então pratique a justiça e Deus irá cuidar de você. Mas, se por acaso você estiver sofrendo e estiver em grande aflição, busque o nome do Senhor, porque Ele com certeza vai te socorrer e fazer justiça na sua situação. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar por você nessa manhã. Amém? Abra o seu coração, feche seus olhos e ore comigo neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos, te glorificamos por essa grande e rica oportunidade. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e nada foge das suas mãos. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos ajuda, Senhor, neste momento. Que as suas poderosas mãos estejam sobre nós para nos abençoar, para nos livrar e para nos perdoar. A tua palavra diz que o Senhor é grande. Isso significa que não há problemas que o Senhor não possa resolver. A tua palavra também diz que o Senhor é um Deus amoroso e não despreza ninguém. De maneira nenhuma o Senhor vai lançar fora aqueles que vão até o Senhor. Então acolha a cada um de nós, nos abraça e nos socorre em nossas dificuldades. O Senhor é aquele que compreende
o pecador, o Senhor é aquele que compreende o homem falho e lhe dá condições de mudar de vida. Compreenda, Senhor, as nossas situações. E por último, faça justiça àqueles que estão sofrendo grande aflição, porque cremos que o Senhor pode restaurar vidas, histórias e corações. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, compartilhar esse vídeo com alguém que você entende que precisa dessa palavra de Deus e se inscrever no canal, caso você queira nos acompanhar diariamente. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.